Boa noite, tudo bem, meus queridos e minhas queridas? Que desejo assim que Jesus abençoe cada um do lar de vocês, cada um de vocês, dando tranquilidade aos nossos corações, paz interior, muita confiança nele, porque ele sempre sabe o que faz, né? Nós é que não sabemos nada. Bem, hoje vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. E dos itens 18 a 21, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Mas antes de iniciarmos propriamente a nossa conversa, nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe, não é? Vamos pedir juntos? Vamos então mentalizar Jesus. Mentalizando o Mestre Jesus, nós sentimos a sua presença amiga, amorosa, envolvendo a todos nós nesse instante, envolvendo o nosso espírito, envolvendo o nosso coração, proporcionando sentimentos nobres, sentimentos elevados, por a sua pureza transmite-nos essa energia positiva e amorosa. E gostaríamos de pedir ao Mestre Jesus que os espíritos trabalhadores do bem, que já se fazem presentes nesse momento, justamente trazendo a presença dele a nos envolver, que pudesse nos inspirar, nos proporcionar a compreensão do Evangelho de Jesus, a compreensão, o discernimento, e que possamos nós, por nossa vez, nos empenharmos bastante, com perseverança, boa vontade, para pôr em prática tudo aquilo que ele nos ensina, nos ensinou e haverá de nos ensinar por muitos e muitos séculos ainda. Paz e luz para todos nós. Graças a Deus, meus irmãos, que Jesus continue a nos abençoar. Mas hoje, nós, como vamos falar sobre a prece, não é? Então, sabemos que a prece está inserida nas leis divinas e, portanto, lei natural, ou melhor dizendo, na lei de adoração. E os espíritos, no livro dos espíritos, na questão 659, eles dizem, não é, a Kardec, que a prece é um ato de adoração. Quando nós nos dirigimos para Deus, nós estamos a pensar nele. Que a prece também é uma aproximação com Deus. E é nós nos pormos em contato com o divino. E eles dizem mais que existem 3 coisas que podemos fazer, né, que nos propomos a fazer quando oramos. Ou seja, louvar, pedir e agradecer. Mas hoje o nosso foco é pedir, né? Pedir porque nós estamos conversando sobre
a prece pelos mortos e sofredores. Então, na questão 662, ainda do Livro dos Espíritos, eles dizem que o espírito de quem ora atua pela vontade de praticar o bem. Dessa forma, atrai para junto de si os bons espíritos que se associam ao bem que nós desejamos realizar. E que, desse modo, nós observamos que o pensamento é esse veículo, né, que nos liga aos bons espíritos. E claro que se o pensamento é bom, então nós nos ligamos aos bons espíritos. Mas se o pensamento é mau, nós nos ligamos aos espíritos inferiores. E sabemos também que quando se trata da prece, da oração, o pensamento é sempre benéfico, sempre bom, não é? Porque, caso contrário, já não é mais uma prece, já não é mais uma oração. É sim uma evocação às forças do mal. E fica aí a responsabilidade de cada um por essa ligação e vai ficar por cada um por conta própria. Sim, não é porque nós conhecemos, né, sabemos de pessoas que elevam seus pensamentos a Deus, dizendo-se em oração, mas que pede veementemente, suplicando a Ele para realizar uma vingança. Então, é bom lembrar a essas criaturas que não será Deus, nem Jesus, nem nenhum espírito bom que estará associado a ele. A essas evocações, esse tipo de prece que eles pensam estar realizando a Deus, quem os ouve são os espíritos malévolos que apreciam o rancor, o ódio, o desejo de vingança. Né? Eles têm prazer em ajudar a realizar esse tipo de tarefa. Mas aí as consequências, meus irmãos, serão bastante danosas para aquele que faz esse tipo de evocação. Lembrando que todo e qualquer pensamento que emitimos, ele tem uma sintonia, né? Então, vamos encontrar os nossos afins. Quando pensamos, emitimos aquele pensamento e nós sintonizamos com o mundo espiritual e com o mundo físico, com todas as criaturas que se encontram e estão naquele mesmo grau de vibração que é a nossa. Então, o que acontece aí? Acontece dessa forma uma ligação entre nós, que emitimos o pensamento, e os espíritos. Se for uma vibração, um pensamento bom, benévolo, a ligação será com os bons espíritos. Mas se for um pensamento malévolo, será o mesmo nível de vibração que emitimos, atraímos para nós. Portanto, o pensamento amoroso, o pensamento fervoroso, em favor daqueles que sofrem, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, eles atraem um espírito bondoso. Né? Quando nós emitimos uma prece pelos sofredores, onde quer que eles estejam, essa prece vai se unir aos espíritos bondosos, que haverá de potencializar nossas preces,
Por quê? Porque esses espíritos bondosos já lhe dão força e alcance ao objeto dos nossos desejos. Não é? Então, aqueles que estão sofrendo, onde quer que eles estejam, eles vão sentir aquele efeito benéfico. Né? Basta que nós nos lembremos, meus irmãos, de nós mesmos. Quando nós estamos assim, aperreados, né? Aperreados bem nordestino. Mas quando nós estamos assim com algum problema, alguma dificuldade, quanto é bom quando alguém se interessa pelos nossos problemas, pelo nosso sofrimento. Quando alguém nos traz uma palavra de conforto, de estímulo. Quando alguém nos faz uma visita ou dá um telefonema, perguntando como é que você está, como você vai. Aquilo nos fortalece, nos reconforta, não é mesmo? Olha, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo agora. Um momento de isolamento devido à pandemia, que nós não podemos estar muito próximos aos nossos familiares, aos nossos amigos, não podemos estar indo ao centro espírita, no caso de nós espíritas, que ali convivemos com tanta gente querida, tantas pessoas amorosas, e quanta falta nós nos sentimos, não é? E tem pessoas que se deixam levar pelo temor, ficam com medo a mais, ficam angustiadas, ficam nervosas, até mesmo muitas vezes com depressões. Né? Então, nessa hora não é bom ouvir uma palavra amiga, uma pessoa que se preocupa conosco? Não é bom aquele reconforto daquelas palavras, daquela pessoa que está ali nos dando atenção, dá uma ligação. Isso tudo nos fortalece o espírito. Né? Então, com os espíritos acontece a mesma coisa, porque o pensamento não tem barreiras. Ele chega no mundo espiritual fácil e os espíritos, eles percebem muito mais o nosso pensamento do que os encarnados. Os que estão aqui conosco precisam da palavra, mas os espíritos precisam só que a gente pense nele. E quando pensamos, aí então eles não se sentem tão abandonados e tão infelizes. Olha, e enquanto a visita ou um telefonema nos proporciona alívio, bem-estar, a prece tem sobre os espíritos uma ação muito maior, muito mais direta. Por quê? Porque quando oramos, já dissemos que nos associamos a um espírito bondoso. E esses espíritos, eles emanam fluidos que incutem aos sofredores o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação dos males que eles praticaram e dando assim a eles novo ânimo, muitas vezes, para renovarem seus pensamentos. E é por isso que as nossas preces não só podem aliviar os sofrimentos desses espíritos, como também abreviar, né? Além de aliviar o sofrimento, podem abreviar, porque quando o espírito ele toma consciência do mal que fez, eles e se arrependem, então eles têm uma nova oportunidade, eles oram a Deus e aí ali aquele sofrimento que ele estava vivenciando, além de aliviar, vai abreviar,
ele vai começar uma nova etapa na vida dele, né? Mas nós encontramos na Revista Espírita, de dezembro de 1859, sobre os efeitos da prece, Kardec nos narra, falando sobre um dos assinantes dessa revista, né? Que ele fala a Kardec que o Espiritismo o tem ajudado muito, que ele já tem novo entendimento sobre a reencarnação, sobre o mundo espiritual, mas só que ele tem uma dúvida e precisa da ajuda de Kardec para esclarecer. Então ele diz que ele é protestante e que na igreja dele não se ora pelos mortos, porque dizem que o Evangelho não ensina isso. Então, ele diz assim, como dizeis os espíritos que evocais pedem frequentemente o auxílio de vossas preces. Estarão eles sob a influência das ideias adquiridas na terra? Ou é certo que Deus leva em conta as preces dos vivos para abreviar o sofrimento dos mortos? E nós sabemos, né, que nas igrejas evangélicas protestantes, eles realmente não oram pelos mortos, porque eles acreditam nas penas eternas e que as pessoas ou vão para o céu, né, que fica naquela beatitude, ou seja, na contemplação, ou como a sorte está traçada para cada um, aqueles que praticaram mal vão para as chamas eternas do inferno, de acordo com como cada um viveu em apenas uma encarnação, não é? Mas é por isso que quando as pessoas já estão mais amadurecidas e não são fanáticas, elas ficam questionando esses ensinamentos já tão retrógrados, tão antiquados e inadequados à infinita bondade de Deus. Porque se nós, criaturas humanas, nos preocupamos com os nossos filhos, aquele filho que é mais desgarrado, que nos causa maior problema, o que nós, pais, fazemos? Nos preocupamos mais com eles, chegamos mais perto. Imagine Deus, né? Deus seria inferior a nós que somos tão imperfeitos? Deus não teria um sentimento mais sublime em relação aos seus filhos? Então, Kardec continua falando que o rapaz continua falando a Kardec que essa questão era muito importante para ele e para alguns adeptos da igreja, porque alguns haviam casado com pessoas católicas. Então, eles começaram a se preocupar com isso, né? Mas que para ter uma resposta assim satisfatória, eles gostariam que Kardec evocasse o espírito de algum protestante esclarecido que se encontrasse no mundo espiritual e viesse dar a sua contribuição, né? E Kardec diz que esse tipo de pergunta pode ser dividido em duas, que a primeira é a prece agradável àqueles por quem é feita, e a segunda é se ela lhe é útil. Então, Kardec diz que para começar, ele gostaria de ouvir, né? No caso, ele escreveu a primeira, um livrinho de um reverendo Félix, que nesse livrinho nós encontraríamos a resposta para a primeira pergunta, se é agradável a quem sofre no mundo espiritual. E esse pequeno livro, ele dá o nome em francês, que eu não sei
falar francês, mas vou de qualquer forma dizer que isso se chama Les Morts Souffrants et Délaissés. Mas a tradução é os mortos, sofredores e abandonados. E então, na introdução, ele fala assim: a devoção para com os mortos não é só a expressão de um dogma e a manifestação de uma crença. É um encanto da vida, um consolo para o coração. Com efeito, que há de mais suave ao coração do que esse culto piedoso que nos liga à memória e ao sofrimento dos mortos. Crer na eficácia da prece e das boas obras para aliviar aqueles que perdemos. Crer quando os choramos que essas lágrimas que por eles derramamos ainda lhes pode servir de auxílio. Crer, enfim, que mesmo nesse mundo invisível que habitam, o nosso amor pode ainda visitá-los em seu benefício. E que doce e que suave crença! Então, nessa crença, que consolação para aqueles que viram a morte entrar em seu teto e feri-los em seus corações. Se essa crença e este culto não existissem, o coração humano, pela voz dos seus mais nobres instintos, diz a todos que o compreendem que seria necessário inventá-los, quando mais não fosse para pôr doçura na morte e encanto até nos nossos funerais. Com efeito, nada transforma e transfigura o amor que ora sobre o túmulo ou chora nos funerais, como essa devoção à lembrança e ao sofrimento dos mortos. E essa mistura da religião e da dor, da prece e do amor, tem simultaneamente o não sei o que de delicado e de enternecedor. A tristeza que chora se torna um auxiliar da piedade que reza. Por sua vez, a piedade se torna para a tristeza o mais delicioso aroma. A fé, a esperança e a caridade jamais se conjugam melhor para honrar a Deus, consolando os homens e para fazer o alívio aos mortos, a consolação dos vivos. Meus irmãos, essa introdução, que ela se estende mais, né? Então não ia trazer para não ficar muito longo. Mas esse texto, ele mostra assim, o quão maravilhoso é esse nosso devotamento aos nossos entes queridos. Essa lembrança que não deve ser de desespero, mas deve ser de ternura, de saudade, uma saudade construtiva, de pensarmos neles com alegria, com ternura, pensando nos momentos bons vividos, como repercute bem nesses espíritos que estão sofrendo a nossa ausência, porque nós sentimos a saudade deles e eles sentem a nossa saudade. E para que eles não sintam uma saudade muito dolorosa, precisamos dosar a nossa saudade com ternura, com amor, mas sem desespero. E aí alcançarão eles de uma forma suave e maravilhosa. Mas tem ainda a segunda pergunta, né? Será que é útil a prece para os sofredores? E muitos que contestam a eficácia da prece dizem que não tem eficácia, porque Deus não vai derrogar seus desígnios
por causa de um pedido dos homens. É certo que Deus não vai derrogar as suas leis, é certo que aquele que precisa para tomar uma consciência, passar por aqueles sofrimentos, porque fez outras criaturas muito sofrer, e etc. Aí, então, ele vai sofrer aquelas consequências dos seus atos, não é? Então, Deus não vai satisfazer aos homens só porque estão pedindo. Mas Kardec diz que nós precisamos olhar sob o ponto de vista do alívio às almas sofredoras, né? E quanto à duração efetiva dos sofrimentos, mesmo que eles não possam ser abreviados, mas a nossa comiseração, nosso carinho, nossa simpatia vão abrandar aqueles que sofrem, vão abrandar aquele sofrimento, né? E aí ele faz uma comparação com um prisioneiro. Ele faz a comparação com um prisioneiro dizendo, olha, tem um prisioneiro condenado a 20 anos de cadeia. Mas eu vou até colocar dois prisioneiros. Todos dois foram condenados a 20 anos de cadeia. Um recebe a visita de sua mãe frequentemente. Sua mãe, de sua esposa, de seus filhos, recebe carinho, leva-se um bolinho, uma comidinha caseira gostosa, se incentiva ele a pensar positivo, a orar, a que quando ele sair dali vai encontrar sua família esperando por ele. E o outro, coitado, o outro não tem ninguém por ele. Não recebe uma visita sequer, não recebe uma carta, um telefonema, nada. É abandonado durante 20 anos. Para qual dos dois essa pena é mais branda? Quem vai sentir com menos peso, com menos sofrimento, esses 20 anos de reclusão? Aquele que não recebeu nenhuma visita, que foi abandonado, que não tem um consolo, ou aquele que recebeu todo um apoio, toda uma simpatia, demonstração de simpatia e de amor? Claro que esses 20 anos para aquele que foi demonstrado amor vão se tornar mais amenos, enquanto que o outro vai parecer uma eternidade. E ainda mais quando se pensa na revolta que gera esse abandono, não é? Bem, então, ainda diz os espíritos na questão 664, que, por um lado, aquele que ora estimula o sofredor ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ele ser feliz. E nesse sentido é que se pode abreviar a pena se, por sua parte, ele o sofredor, ajuda a prece com a boa vontade. Ele recebe aquela emanação de carinho, então ele recebe aquela prece e ele a recebe com boa vontade. Então o desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto desse espírito sofredor os espíritos bondosos, que aí vão chegar junto dele, vão esclarecer, vão consolar e dar-lhe novas esperanças, não é? E Kardec diz ainda que as preces podem abreviar os sofrimentos, e os espíritos respondem sim, e o prova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência porque são as próprias almas sofredoras que vêm, que voltam para confirmá-lo e revela essas mudanças na situação em que eles se encontravam. E pelo raciocínio,
considerando-se a sua maneira de encarar os fatos. Então, falando nessas almas sofredoras que vêm dar o seu testemunho, o seu esclarecimento, no livro O Céu e o Inferno, Kardec elaborou a segunda parte desse livro, todo com experiências de espíritos os mais diversos, com as mais diversas condições. Então, tem espíritos de condições felizes que retornam para dar suas comunicações, dizer como foi que houve a passagem da vida na carne para a vida espiritual, como eles se encontram. Tem aqueles de condições medianas que trazem essas mesmas situações. Tem aqueles suicidas, os de expiações, os sofredores, e nós lemos a situação de Pascoal Lavín. Esse se encontra na condição de espírito sofredor. Então, ele diz que foi um marinheiro, estava com 49 anos, mas foi um homem muito ligado à matéria, só a vida material. Nunca se preocupou com a vida espiritual, nunca orou a Jesus, nem se preocupava com essas coisas, só muito apegado às coisas materiais. E então ele diz que ele foi evocado em agosto de 1863. E ele passou desde de dezembro de 1882 que ele tinha falecido. Ele faleceu no navio com uma rajada de vento muito forte e ele foi cair no mar. E ali ele morreu nas águas do mar e passou muitos e muitos anos, muitos e muitos meses preso ao corpo. Sofreu muito, muito mesmo, porque ele se afogava, né? Se sentia se afogar o tempo todo, preso aos despojos carnais, dilacerados pelos peixes, pela imputrefação. Então, ele sofreu muito e ele disse que o único alívio era quando algum parente, algum familiar orava por ele. E quando deu no jornal que essa criatura foi encontrada, Kardec evocou ele e ele veio agradecer muito e pedia o tempo todo que eles orassem, por favor, para eles. Que eles eram almas piedosas, que oraram por ele e que também eram pessoas boas, porque estavam ligados à espiritualidade, a Deus, que eles nunca se afastassem desse caminho, porque todo o sofrimento dele veio dessa consequência. E então nós vemos a importância de nos ligarmos a Deus. Temos também mais outro exemplo que Kardec traz na Revista Espírita de março de 1858, que trata de um assassino chamado Lemaire. Esse assassino, ele morreu e ele, quando chegou ao plano espiritual, ele começou a se sentir assim, infeliz, abandonado, sofrendo muito com toda a sua forma de viver. E então as consequências vieram quando ele se encontrava no plano espiritual. Mas um dos leitores da revista, ao saber que esse Lemaire tinha desencarnado, ele começou a fazer orações por ele. E então esse Lemaire veio visitá-lo.
E ele procurou se manifestar, né? Procurou, por todos os modos, tentar uma comunicação com essa criatura, né? Então, ele terminou por recebê-lo, e então Lemaire veio demonstrar o seu reconhecimento a ele. Ele disse que como foi importante para ele aquela preocupação dele com ele, do médium com ele, aqueles pensamentos de ternura, de bondade, pedindo a Deus por ele. Não, então ele foi agradecer. Ele veio agradecer ao médium e disse: obrigado, alma caridosa. Eu me achava só, com os remorsos de minha vida passada, e tiveste piedade de mim. Estava abandonado e pensaste em mim. Estava no abismo e estendeste-me as mãos. Vossas preces foram para mim como um bálsamo consolador. Compreendi a enormidade dos meus crimes e hoje peço a Deus que me conceda a graça de repará-los numa nova existência, na qual possa fazer tanto bem quanto mal já fiz. Então ele agradece várias vezes: muito obrigado, muito obrigado. Então, meus irmãos, nós vemos tanto nessa comunicação de Lemaire como na comunicação anterior de Pascoal, o marinheiro, como eles se encontravam cada um numa situação diversa, né? Mas que a prece que fizeram por eles foi assim de fundamental importância para o restabelecimento do equilíbrio espiritual de cada um. Embora eles não tenham parado de sofrer, né? Depois da prece, depois deles tomarem consciência, eles não pararam de sofrer. Mas eles ao sentirem que alguém pensava neles, que alguém se preocupava com eles, então eles sentiram uma gratidão imensa por essas pessoas, né? E dessa forma, esses espíritos e muitos outros, como já falei, muitos outros exemplos que tem, eles trazem a comprovação, eles próprios, mostrando, narrando, atestando a importância da prece por eles. A prece pelos suicidas é uma caridade imensa que nós podemos fazer por eles. Toda vez que soubermos de alguém que se suicidou, elevemos o nosso pensamento a Deus em benefício dessas pessoas, dessas criaturas, porque eles vão sentir um refrigério em seus corações atormentados. Possamos sempre orar pelas pessoas perversas, pelas pessoas de má índole, pelos assassinos, porque essas criaturas são delinquentes, mas porque são ignorantes, não conhecem a Deus, e as nossas preces irão conduzi-los a Deus. Tenhamos essa certeza, porque o próprio Jesus disse que a prece é uma caridade que fazemos para os nossos semelhantes. E ainda, na Revista Espírita, Kardec ainda respondendo ao assinante protestante, ele diz que, para encerrar, eis aqui a opinião do ilustre pastor protestante, senhor Adolphe Monod, falecido em abril de 1856, falando sobre os efeitos da prece. E o pastor dá essa mensagem na psicofonia, né?
o Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação encerra a de empregar os meios possíveis de testemunhar afeição aos nossos semelhantes, sem, entretanto, entrar em detalhes quanto à maneira de atingir esse fim. Se é certo que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça de que Ele próprio é modelo a todas as ações do Espírito, não menos certo que a prece que lhe dirigis em favor daquele por quem vos interessais é para este último um testemunho de saudade que poderá efetivamente contribuir para lhe aliviar os sofrimentos e o consolar. Desde que manifesta o menor arrependimento e só então é socorrido, mas nunca lhe permitem ignorar que uma alma simpática dele se ocupou. Este pensamento o incita ao arrependimento e o deixa na doce persuasão de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Disso resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeto por quem lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Então, mães, pais, filhos, filhas, avós, amigos, quando as lembranças dos seus entes amados lhe chegarem à mente, não reprima a prece. Não reprima aquela prece que lhe brotar do coração e ore aos seus entes queridos. Ore com fervor, porque o Pai ouve cada uma de nossas preces e Ele as envia àqueles amados filhos sofredores, que são os amados do Senhor, porque Deus se preocupa com todos aqueles que sofrem. E não importa para Ele qual foi o procedimento que tiveram, em que estado ele se encontra, porque o Pai, ele sabe da situação, do estágio em que cada filho seu se encontra, e sabe que eles estão, todos nós estamos em aprendizado. Ele não julga, não condena. Aqueles que estão desviados do caminho do bem, ele sabe que um dia retornará à sua casa, aos seus braços amorosos. Então, as nossas orações que Ele encaminhará para esses sofredores, lhes darão força, fé e vontade de aproveitarem essas oportunidades que Deus lhes dará e para que eles também lutem cada vez mais para se tornarem um homem de bem. E para aqueles que apenas sofrem a nossa distância, que não foram aqueles espíritos endurecidos, criminosos, mas que estão sofrendo, sim, no plano espiritual, tanto quanto nós aqui nos sentimos nessa situação dolorosa de saudade, né? Então fica para todos nós a certeza do nosso reencontro após a nossa partida também para o plano espiritual, né? E quando chegar esse momento em que o Senhor nos dirá: vai, filho, vai, filha, ao encontro dos teus amados, das almas que amas, mas isso só será possível com a nossa aceitação aos desígnios de Deus, né? Porque só Ele sabe quando se dará o retorno de cada um de nós, cabendo-nos apenas
esperar com resignação, com paciência, para que ela se dê de uma forma suave, tranquila e em concordância com o planejamento espiritual de cada um de nós. E também sem pressa e sem medo, porque não existe a necessidade do medo, porque devemos aceitar de uma forma natural, porque todos nós regressaremos à pátria espiritual. Todos os seres vivos morrem, o corpo, não é? Então, não nos cabe nem temer e nem tampouco desejar ou fazer algo para que ela se dê de uma forma abrupta, na esperança de encontrarmos os nossos entes espirituais, porque ela não se dará. Dessa forma, nós não conseguiríamos o que tanto desejamos, que é nos encontrarmos com eles, não é? Mas, enquanto isso, meus irmãos, minhas irmãs, vamos viver o tanto quanto possamos em concordância com as leis divinas, cuidando dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos e, sobretudo, amando muito uns aos outros, como Jesus nos ensinou, para que, chegando a hora do nosso retorno à pátria espiritual, que possamos estar na condição de um espírito feliz, se for possível, ou ao menos um espírito de condição mediana, para que possamos chegar e não sofrer tanto, não é? Possamos ser felizes, tanto aqui quanto no plano espiritual. E agora, meus irmãos, vamos orar para agradecer a Deus esse nosso momento. Mestre amado Jesus, queremos, Senhor, vos agradecer pela oportunidade da tarefa, pela oportunidade de podermos estudar para repassar aquilo que estudamos, pela oportunidade de trabalho. Fica conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, nos envolvendo com os teus fluidos de amor, para que nós possamos, ao sentir as tuas emanações de amor, possamos também dividi-las com os nossos irmãos. Que a tua paz fique sempre conosco, Senhor. Graças a Deus.